António, muito grato por ter aceitado o convite. É realmente com muita alegria que estou na sua presença. Eu é que agradeço o facto de me ter convidado e de me, digamos, repescar para um desafio que sempre foi o desafio da minha vida, mas que agora está numa outra dimensão, não é? Quem é o António Quaresma? Eu sou um ser humano perfeitamente normal, determinado, em relação, e sempre fui determinado em relação às coisas que eu considero serem importantes na vida, e isto obviamente implicou e afetou, acho que é mesmo a palavra correta, toda a minha forma de estar profissionalmente no meu desempenho, e continua a afetar a minha vida pessoal depois de me ter aposentado da educação, digamos assim. Sou uma pessoa que entende que há a necessidade, se calhar urgente, aliás, se calhar cada vez mais urgente, de haver alterações de fundo no funcionamento e mesmo na organização neste país, mas se fosse necessário resumir, eu diria que sou uma pessoa interessada pela vida e pelo desenvolvimento pessoal. E qual será a diferença entre educação e instrução? Há uma diferença profundíssima, não é? É evidente que nós podemos discutir esses dois conceitos, não é? E podemos dizer que é possível educar através da instrução. Sim, isso é um facto, porque foi isso que aconteceu historicamente ao longo dos vários séculos, até que, digamos, nos inícios do século XX, essa discussão começa a ser muito atualizada. Se nós olharmos para os Ministérios da Educação, como nós agora apelidamos, eles anteriormente eram Ministérios da Instrução Pública, porque a única forma de educar era instruir. E isto porquê? Porque, de facto, a informação e o conhecimento não estavam generalizados. Estavam na posse de uma determinada classe social, que estava essencialmente ligada à Igreja, aos mosteiros, e a um conhecimento que era transmitido verbalmente, não é? Que foi depois necessário sistematizar, organizar e registar, para o qual os monges copistas foram, de facto, extremamente importantes, não é? Mas todo esse conhecimento organizado nas igrejas estava retido numa determinada classe social. A própria nobreza, a esmagadora maioria dos nobres eram analfabetos, não é? E, portanto, o conhecimento da leitura e da escrita e desses processos que são fundamentais para um conhecimento que é transmitido às outras gerações só existia ao nível da Igreja. Portanto, o que era fundamental fazer-se, quando se começou a discutir as elevadas taxas de analfabetismo e a preocupação pela aquilo que na altura não se chamava iliteracia, mas que hoje em dia nós chamamos de iliteracia, quando se começa a discutir a falta de preparação que a grande maioria da população tinha para dinâmicas que começam a surgir na sociedade e que estão muito ligadas a processos também de revolução industrial, não é? Embora aí, antes da Revolução Industrial, os colégios jesuítas na Europa tenham tido um papel muito grande na instrução das massas, digamos assim, não é? António, desculpe interromper, mas ainda em relação à distinção entre educação e instrução, dizia que a instrução foi sempre usada para educar, mas nem sempre, não é? Na Antiguidade, por exemplo,
os gregos rebelar-se-iam se alguém lhes impusesse uma escolarização obrigatória ou uma instrução. Não é? A instrução, de resto, era própria dos escravos. Sim. Ok, mas o que nós temos eu estou de facto centrado nestes tempos mais recentes, mas esta capacidade de instruir, quer dizer, de eu dizer aquilo que o outro tem de conhecer, e eu definir quais são os conhecimentos que são fundamentais, não é? Anteriormente não existia. E de facto, essencialmente na Grécia, o tipo de educação que existia era uma educação muito baseada no diálogo. É evidente que existia um mestre, mas se nós pensarmos no processo educativo que existia na Grécia, era um processo onde existia para já uma outra organização do espaço, não é? Que era muito mais circular, onde existia diálogo. A escola não era vista como uma instituição. Não era vista como uma instituição. Um espaço físico sequer. Não era vista, mas de facto existia uma outra organização do espaço. Podemos dizer, podemos dizer mesmo, embora esta expressão venha curiosamente da Igreja, existia uma outra pedagogia do espaço. E porquê é que eu digo que vem da Igreja? Porque a forma como a própria Igreja se organizava na altura, não é? Era substancialmente distinta da forma como a Igreja Católica depois se organizou. A Igreja Católica organiza-se numa perspectiva claramente instrutiva, enquanto que os movimentos religiosos na Grécia se organizavam numa perspectiva de diálogo. Ou seja, o espaço litúrgico era de tipo circular, enquanto que a Igreja Católica Apostólica Romana surge num espaço muito mais de transmissão, num espaço de aula. Aliás, é curioso que hoje em dia continuamos a ter determinado tipo de terminologias no ensino universitário que advêm de perspectivas da Igreja. Ou seja, a cátedra, o professor catedrático, é aquele que conquistou a cátedra, ou seja, aquele que tem a possibilidade de dar a lição. E a lição era dada na Igreja no púlpito, que é uma espécie de cátedra, não é? Portanto, o padre ia até ao púlpito, tradicionalmente, isto agora não existe, não é? Felizmente, mas a perspectiva continua a ser exatamente a mesma. Mas voltando à questão da diferença da instrução e da educação, a instrução significa que há um conjunto de conteúdos e de saberes que têm de ser incorporados pelos outros, que não os conhecem. Enquanto que a perspectiva educativa define que a educação é muito mais ampla do que uma mera instrução, que a instrução poderá estar presente, mas não tem de estar objetivamente refém de uma concepção programática que eu tenho na cabeça e que quero, entre aspas, impingir aos outros. Ou seja, um ato verdadeiramente educativo tem que partir do outro e não de mim. E eu, como professor, o que tenho que fazer é organizar esses centros de interesse e, em função daquilo que é fundamental para o desenvolvimento humano, ser adquirido em termos de conhecimento, integrá-lo nesses centros de interesse. Educação vem do termo latino ex ducere, que significa guiar para fora, não é? Conduzir para fora, que talvez tenha que ver com reunir condições para que os nossos dons inatos se manifestem, não é? Sim. Para que venham à superfície. Sim. Ora, hoje em dia parece que se confunde educação com instrução e com a preparação do jovem para um ofício, para o ganha-pão, que não era bem esse o sentido da educação nos primórdios, nomeadamente na Antiguidade, não é? Em que a educação tinha um caráter mais moral, não é? Formação de caráter, formação de personalidade, o ideal do homem bom e belo, não é? Sim, embora há aqui subtilidades que me parece importante nós refletirmos, não é? Sobre as quais é importante nós refletirmos. Essas subtilidades têm a ver com o seguinte: para mim é evidente
que, independentemente das estratégias organizativas do processo educativo, não é? Há sempre um interesse em formar o outro. Mas formar o outro pode ter uma perspectiva mais fechada, que é a questão da instrução, ou seja, há determinados conhecimentos, por exemplo, em Portugal e noutros países da Europa, estavam muito centrados em ler, escrever e contar, porque isto está muito relacionado também, ou seja, há uma normalização e uma formatização que tem muito a ver com processos económicos, sociais e muito ligados à Revolução Industrial. Não é? E, portanto, é importante não esquecermos que a escola de massas advém da Revolução Industrial, e é com a Revolução Industrial que a escola de massas começa a desenvolver, não é? Com a Revolução Industrial começa uma industrialização do ensino? Sim. Poderemos dizer, assim, de uma forma mais lata, que sim, que começa claramente uma industrialização do ensino. Aliás, nós temos atualmente um ensino claramente industrializado. Quando nós usamos a palavra prestação do serviço educativo, estamos nessa dinâmica. Estamos claramente nessa dinâmica, porque quem entende a educação como um serviço não percebe verdadeiramente qual é o significado da palavra educar, nem percebe verdadeiramente qual é o papel que o Estado deve ter no processo educativo dos cidadãos. Sócrates, apesar de pobre, ele recusava-se a receber dinheiro, recusava-se a ser remunerado e preferia a todo o custo ser livre, não é? Manter a sua independência, poder dar a sua opinião sobre tudo e sobre todos, de forma livre, independente, isenta. De que forma é que um professor assalariado pode manter a sua verdade, não é? E manter uma certa coerência entre aquilo que ensina e aquilo que pensa e sente? Eu penso que o dinheiro não tem nada a ver com esta questão. Ou seja, eu não sei porque é que Sócrates tinha exatamente essa posição, para além da posição, digamos, oficial daquilo que ele usa para fundamentar essa sua decisão. Um professor pago tem que se restringir ou tem que se cingir a um currículo, não é? Tem que ensinar um determinado. Não. Um professor pago não tem que se exigir um currículo. Um professor tem que ser um profissional muito bem pago. Muito bem pago. Porquê? Porque, para mim, a profissão de professor é das profissões mais importantes em qualquer sociedade. Se não mesmo a mais importante. Agora, não se pode transformar num assalariado. Não se pode deixar transformar num assalariado. O que significa que aqui tem que haver a chamada ética profissional. Porquê é que eu digo isto? Nós, neste momento, e desde há relativamente pouco tempo a esta parte, percebemos de uma forma clara que a classe profissional dos professores se une quando estamos a falar de questões salariais. Aliás, até parece que o problema da educação em Portugal era exclusivamente a recuperação do tempo de serviço. Ou seja, era uma questão salarial. E estamos completamente fora da realidade. Ou seja, mas isso é um problema das políticas públicas de praticamente todos os governos até este momento. É que trabalham para a superfície, não trabalham para as questões estruturais e para as questões de fundo. Sem dúvida. Aliás, se formos ler, que eu li, os programas eleitorais dos vários partidos que concorreram às últimas eleições, praticamente todos são de uma pobreza franciscana em termos de ideias estruturais para a educação, não é? O que acontece ao nível do professor é quando eu digo que um professor tem que ser uma classe profissional muito bem paga, mas esse pagamento tem que estar associado a outra situação, que é a avaliação do desempenho docente. O que nós temos em termos de avaliação do desempenho docente é uma coisa verdadeiramente vergonhosa.
Vamos imaginar uma situação. Eu sou professor e o António também é professor e, por acaso, tem a responsabilidade de avaliar o meu desempenho. Como é que neste momento se faz a avaliação do desempenho? Eu faço o meu relatório de autoavaliação e entrego o meu relatório de autoavaliação. O António é o avaliador. E a única coisa que pode fazer relativamente à minha autoavaliação é ler o meu relatório, não o pode interpretar em função da realidade que conhece do meu desempenho, não pode agir relativamente a isso, e a única coisa que tem que dizer é se o relatório está bem concebido ou não está bem concebido. Compreendo. Significa isto que nós temos uma avaliação de desempenho que é uma mentira completa, total e absoluta e não tem nenhuma perspectiva que deveria ter para ser coerente com a perspectiva de avaliação que existe em relação aos alunos, é que fosse uma avaliação formativa e formadora. Ou seja, que desse ao professor que é avaliado um feedback de qualidade em que diz: a tua posição em termos do teu processo de desenvolvimento está aqui, é importante que tu melhores nestas áreas, é importante que tu valorizes estas em que tu és muito bom, num processo que tem que ser um processo coletivo. Isto não existe, porque continuamos a navegar na superficialidade. E, portanto, é por isso que, de facto, uma profissão docente é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Tem que ser uma função docente extremamente bem remunerada, mas tem que ser uma função docente claramente avaliada com dignidade, ou seja, com verdade. E isto só se faz no contexto de uma escola pública forte, que é coisa que também não existe. Porque as escolas públicas, como a investigação apresenta, não vou apresentar aqui o nome dos investigadores, quem quiser que pesquise, as escolas públicas, na prática, e praticamente todas as escolas, retirando algumas privadas, a maior parte, a esmagadora maioria das escolas públicas não passam de anarquias organizadas ou de sistemas debilmente interligados. Porquê? Porque, na realidade, o que preside a organização da escola pública é a autossuficiência docente. E, por isso, nós temos uma classe docente que é, de facto, mal reconhecida pela sociedade, não tem qualquer reconhecimento social, perdeu completamente o reconhecimento social, não é? E não está a fazer nada, na prática, quer a própria classe docente em termos das suas organizações sindicais, quer o próprio Ministério da Educação, por muito que fale dos professores e por muito que fale da importância dos professores e por muito que diga, na prática não desenvolve nenhum tipo de ação coerente, consequente, para valorizar a classe docente. E pensa-se que só se valoriza a classe docente através da remuneração e tudo o resto está resolvido. Não, não é assim. António, não será essa perda de reconhecimento também resultado desta massificação do ensino e de uma formação deficiente dos professores e também de admissão massiva de professores sem vocação, que no fundo são assalariados e que não têm a ambição de se tornar professores no verdadeiro sentido do termo, ou seja, porque parece que de alguma forma um filósofo parece que de alguma forma basta ter uma licenciatura, fazer um curso para adquirir a licença para ficar habilitado a dar aulas, a ensinar sobre um determinado tema. Mas será uma licenciatura o bastante para tornar um homem comum um filósofo? Bem, o professor não tem que ser um filósofo. Não. A questão é, quando nós falamos de professor, é muito importante que percebamos o que é que isto significa. O professor, historicamente, é aquele que professa. Sim. O que significa que, historicamente, está ligado a um paradigma que é o paradigma da instrução. Atualmente não deveríamos estar a falar de professores, deveríamos estar a falar de educadores. E aí entrávamos numa outra dimensão também. Mas fará sentido alguém que não é filósofo ensinar filosofia?
o mesmo sentido que teria alguém que não é letrado a ensinar sobre a literatura. Mas aí continuamos a entrar no mesmo tipo de problema que, curiosamente, tem a ver com a instrução e tem a ver com a educação. Porque nós temos um sistema educativo baseado em disciplinas. Disciplinas que são ilhas entre si, porque nas escolas não existe verdadeiro trabalho coletivo, colaborativo. Ou seja, o que impera é a autossuficiência docente. O que significa que o próprio sistema, apesar de dizer que, por exemplo, um projeto educativo de escola é o elemento de referência para o desenvolvimento e para a organização de toda a escola em termos educativos, não exerce o Estado nenhum sistema de regulação sobre o desenvolvimento e a avaliação do projeto educativo. Não é? Pronto. Ou seja, aqui, nós logo aqui temos uma falha grande, não é? E, portanto, quando nós temos um processo de autossuficiência docente em que, porque na realidade o verdadeiro projeto educativo é cada um dá as suas aulas, porque os projetos educativos nos agrupamentos não passam de vestidos de noiva, e eu tenho dados objetivos para dizer isso, eu tenho vindo nos últimos 2 anos a fazer uma avaliação sistemática da existência de projetos educativos. É muito fácil. Nós vamos às páginas dos agrupamentos e verificamos, o projeto educativo existe ou não existe? Muito bem, existe. Qual é o prazo de validade? Está dentro do prazo de validade ou está fora do prazo de validade? E eu vou-lhe dizer que cerca de 40% dos projetos educativos estão fora do prazo de validade. Ou seja, o prazo de validade já passou. Eu estive num agrupamento aqui na zona de Sintra que teve o seu projeto educativo completamente desatualizado durante 7 anos. Nós temos um agrupamento de escolas em Lisboa que tem o projeto educativo desatualizado desde 2017. Temos um agrupamento de escolas na zona centro do país, muito perto de Aveiro, que tem o seu projeto educativo desatualizado desde 2015. Eu pergunto qual é o sistema de regulação que o Estado português e que o Ministério da Educação, através das suas estruturas, faz sobre esta exigência. Ou seja, está a dizer na prática que ele não interessa. Então, talvez estejamos desatualizados desde a Grécia Antiga. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos que rever estes processos todos. Um dos problemas fundamentais é, de facto, o Estado não exerce regulação sobre praticamente nada daquilo que vai ocorrendo. Mas, quando estamos a falar sobre os professores e sobre a formação dos professores nós temos que pensar que o sistema educativo necessita de ser, na minha perspectiva, claramente refundado. Aliás, eu apontei isso no único livro que eu publiquei sobre a questão educativa, e eu acho que o Estado precisa mesmo de refundar o sistema educativo, porque um sistema educativo baseado em disciplinas está completamente fora da realidade atual. O conhecimento tem de ser transdisciplinar e não disciplinar, não é? E, portanto, tudo isto tem a ver, obviamente, como o António disse bem, com processos de formação de professores. Ou seja, o processo de formação de professores que as universidades continuam a fazer e que também as escolas superiores de educação, não é? Não dá resposta às necessidades atuais da sociedade. Eu dou-lhe só um pequeno exemplo. Curiosamente, antes do 25 de Abril, existiam as chamadas escolas anexas aos então magistérios primários. Eu fiz o meu magistério primário, o meu curso de magistério primário em Lisboa, e que quando eu iniciei em 75, ainda havia escolas anexas a funcionar, estavam mesmo ligadas ao edifício. Passado pouco tempo desapareceram. O que é que acontece? Acontece que nessas escolas anexas eram trabalhadas as perspectivas que os estudantes do magistério primário tinham de desenvolver. Isso desapareceu completamente. Ou seja, como as instituições, a única coisa que precisam são de escolas onde os seus estudantes façam estágios, arranjam escolas à volta, e esta expressão, a palavra está usada de propósito, arranjam escolas à volta onde os seus estagiários possam ir fazer algum estágio. Não lhes interessa quais são as características daquela escola, se as características daquela escola têm a ver com as perspectivas de formação que essa universidade ou a Escola Superior de Educação quer desenvolver. E, portanto, isto é logo uma lacuna bastante grande.
Eu estou muito à vontade para dizer isso, porque eu nos últimos anos trabalhei numa escola aqui perto do sítio onde nós estamos a gravar, na Escola Básica da Várzea de Sintra, que pertence ao agrupamento de escolas de Dom Carlos I. Nós tínhamos um projeto educativo próprio, tínhamos um plano de inovação e recebemos estagiários de uma escola universitária ligada aos processos de formação de professores. Eu não vou dizer o nome dessa escola por questões óbvias. Mas, ao recebermos essas estagiárias, nós demos-nos conta de que o tipo de trabalho que era desenvolvido lá, nessa escola, estava muito refém de determinado tipo de concepções que, neste momento, não fazem qualquer sentido numa educação, como se costuma dizer, para o século XXI. Ou seja, estamos aqui num outro plano em que esse plano nos dá indicações muito concretas de que nós temos que repensar de uma forma coletiva, de uma forma dialogada, de uma forma debatida, mas debatida genuinamente, como é que nós queremos organizar este sistema educativo e o que é que queremos fazer das escolas e o que é que queremos fazer da profissão docente. Porque, na realidade, como disse bem, todos os processos de massificação têm esse impacto. Sim. Se eu preciso de massificar rapidamente, é evidente que eu vou descurar a qualidade do processo formativo. A universalização do ensino, que tinha supostamente o propósito de reformar a humanidade, não trouxe os resultados esperados. Claro. O Trotsky defendia que essa seria a forma de tornar cada operário num novo Miguel Ângelo, ou num novo Nikola Tesla. Sim, mas repare... No entanto, não só tem diminuído o número de génios da ciência, das artes, os génios em geral, como temos assistido a, eu diria, uma estupidificação das pessoas. Como é que se explica este fenómeno? É assim, em primeiro lugar, a escola não tem que formar génios, porque esse princípio é o mesmo princípio da excelência. Na altura não se falava em educação para a excelência, mas hoje fala-se muito que o que se quer é uma educação para a excelência. Não, a questão não é a educação para a excelência, não é se eu quero que eles sejam excelentes ou deixem de querer que eles sejam excelentes, os alunos, não é? As crianças e os jovens, como eu gosto mais de falar, porque esta questão dos alunos é muito diluída, é muito abstrata. O que é isto dos alunos, o que é isto dos estudantes, o que é isto? São crianças e jovens. E, portanto, eles têm determinadas especificidades e o que a gente tem que fazer, como queremos de facto criar seres humanos adaptados à realidade desta sociedade e para criarmos seres humanos adaptados à realidade desta sociedade, temos que trabalhar muito a sua felicidade e uma educação emocional, onde a questão das emoções de facto tem que estar muito presentes. Se nós avançarmos nesta área, estamos de facto a olhar para os estudantes, digamos assim, como seres humanos. E é isso que a escola tem que fazer. A escola tem que olhar para os estudantes, para os alunos, como seres humanos e não como seres receptores de uma informação que eles têm que meter na sua cabeça. Ou seja, temos que partir, de facto, dos verdadeiros centros de interesse deles. E então aí podemos ter Miguel Ângelos, podemos ter verdadeiros poetas, podemos ter José Saramagos, podemos ter Fernandes Pessoas, podemos ter Maria João Pires, podemos ter muita coisa. Mas para isso temos que olhar para eles como seres humanos. E será que o valor e a virtude podem ser adquiridos através do ensino? O valor e a virtude podem ser adquiridos através da educação. Eu tenho muitas dúvidas que possam ser adquiridos através do ensino. Porque nós continuamos... a questão dos termos, nós continuamos com uma terminologia completamente desfocada da realidade. Porque nós, por exemplo, vamos ver os documentos oficiais e tudo se fala no processo ensino-aprendizagem. O que significa que não existe aprendizagem sem ensino. É mentira. Há muitas coisas que nós aprendemos. Aliás, a grande maioria das coisas que se aprendem na escola não são através do ensino.
É evidente que o ensino é muito importante. Deixe-me eu dar-lhe um exemplo. Nós, na Várzea de Sintra, sempre trabalhamos muito em perspectivas relacionadas com a autorregulação da aprendizagem. Isto é um processo difícil, como é óbvio, não é para dizer que temos que privilegiar a autorregulação da aprendizagem, que de hoje para amanhã todos os professores passam a trabalhar segundo princípios de autorregulação da aprendizagem. Todos os professores passam, de certeza absoluta, a usar a palavra autorregulação da aprendizagem. Mas não fazem a mínima ideia do que é isso. O que significa que é preciso um processo de integração destes princípios na ação pedagógica que tem que ser feito de um modo colaborativo e com disponibilidade para mudar. Mas, quando nós estamos a este nível, o que interessa de facto é perceber que em cada um dos seres humanos que nós temos à nossa frente há um cidadão que tem características próprias, tem centros de interesse, tem gostos particulares, que podem ser inatos ou não ser inatos, podem ser desenvolvidos e podem ser até descobertos futuramente, que é a partir daí que nós temos que desenvolver o nosso processo. É isso, essencialmente, que tem que ser feito. Só se isso for feito, é que, de facto, temos um sistema educativo verdadeiramente poderoso. Porque não são todos os elementos que nós temos de recolha de informação, que são as notas. As pessoas só ficam preocupadas, e os políticos só ficam preocupados quando os relatórios internacionais, ou os TIMSS, ou os PILS, ou seja aquilo que for, nos dizem que há determinados indicadores que estão mal. Porquê? Porque, de facto, a esmagadora maioria dos políticos não sabe nada de educação, António. Não sabe absolutamente nada de educação. A única coisa que sabe é que a palavra educação é importante ser usada. Na última campanha eleitoral, a palavra educação foi muitas vezes usada, não é? Mas usada em chavões, porque perspectivas claramente de organização do sistema educativo e de como é que a escola pública deve agir relativamente aos estudantes e à educação, elas não existiram. Talvez por isso seja tão importante a independência da educação. A autonomia. A autonomia. Na Grécia Antiga, por exemplo, a autoridade do professor não era sacramentada pelo Estado. Era adquirida. Sim. Era adquirida pela reputação de uma existência dedicada à busca da sabedoria. E era um trabalho de modelar a alma, não era mera acumulação de conhecimento intelectual. O modelar a alma, as almas não se modelam, não é? Pronto, eu percebo o que é que o António quer dizer e eu estou de acordo com isso. Mas, ou seja, de nos tornar a nós a expressão mais pura possível da alma, digamos. Sim. Eu estou inteiramente de acordo com isso, mas então nós temos de ter uma perspectiva que é claramente a perspectiva de que eu estou num processo que é educativo. E se nós nos focarmos aí, significa que a educação para o século XXI e do século XXI, como se diz, tem que estar num outro paradigma completamente diferente. Não é o paradigma do ensino, mas é o paradigma da aprendizagem. Porque o professor, historicamente, é a figura da autoridade, como referiu. E essa figura da autoridade frequentemente se confunde com a figura do autoritarismo. A autoridade é adquirida frequentemente pela capacidade que os outros veem em nós de nós podermos liderar e organizar as próprias equipas e fazer com que as equipas cresçam. Não é? Isto é um processo muito difícil, porque eu, pensando na minha prática, eu tenho consciência, hoje em dia, de que cometi muitos erros. E não vou justificar os erros com a incapacidade dos outros, em abdicarem das suas zonas de conforto e incorporarem experiências e práticas novas, não é? E com a necessidade dos outros se refugiarem no seu castelo roqueiro. Não vou justificar isso. Vou justificar exclusivamente com a minha incapacidade em ter conseguido contribuir fortemente para o desenvolvimento profissional dessas pessoas. Mas esta questão é determinante no desenvolvimento da escola. Ou seja, uma escola
tem verdadeiramente autoridade quando essa autoridade lhe é reconhecida por processos normais de convívio social e não porque alguém me diz através da legislação e através do poder autocrático que eu tenho autoridade. É um pouco a diferença entre o professor de verdade, sim, e o educador. Como Sócrates, não é? O educador, não é? Que é aquele que ensina pelo exemplo, sim, que inspira, claro, não é? Pelo seu próprio exemplo, claro, de vida. Não é? Claro. Ou seja, há uma coerência entre aquilo que ele ensina sim, e aquilo que ele faz. Claro. E a forma como claro, vive. Claro. Não é? Claro. E não precisa de recorrer a livros ou quaisquer mediações. Não é? É um contacto direto com o discípulo. Exatamente. Não é? Pessoal. Próximo. Afetivo. Sócrates considerava-se um parteiro de almas. Não é? Ou seja, é algo muito pessoal, muito íntimo. Não é? Claro que se nós estivermos nessa dimensão, já aparecem aqui vozes ao lado a dizer o seguinte, aqui não há vozes ao lado, mas quando digo vozes ao lado eu estou a ouvir os discursos que aparecem. Mas como é que isto é possível fazer se nós temos tantos alunos na nossa turma? É claro, recorremos a um discurso, eu peço desculpa se calhar pela pouca correção desta palavra, mas isto é um discurso que é completamente imbecil. Não é que as pessoas que o estejam a ter sejam imbecis, não é essa a questão, mas o discurso em si é imbecil. Porquê? Porque eu posso lhe dizer que nós, por exemplo, no plano de inovação que foi desenvolvido a partir do projeto educativo da Várzea de Sintra e que foi alargado a todo o agrupamento de escolas Dom Carlos I aqui há uns anos e que neste momento está tudo completamente morto, posto pelas ruas da amargura e deixou de existir na prática, pelas informações que eu tenho tido de alguns professores e de muitos pais e encarregados de educação. Nessa altura, nós olhamos para a organização dos grupos como núcleos de aprendizagem, indo buscar muita experiência que foi desenvolvida na Escola da Ponte há um conjunto de anos. E essa perspectiva era extremamente correta e continua a ser correta. Ou seja, nós temos grupos que necessitam de muito mais apoio dos professores e, portanto, têm que ser grupos mais reduzidos, e temos outros grupos onde os processos de autorregulação da aprendizagem e da autonomia do aluno já são tão grandes, onde os grupos podem ser muito maiores nesta relação professor, digamos assim, educador-alunos, não é? E, portanto, não estamos a falar de que as turmas têm que ser menores. Não, as turmas têm que deixar de existir. Exatamente. Temos é que ter um agrupamento de alunos que é muitíssimo mais flexível e que se organiza em função das especificidades e do perfil de alunos. A Escola da Ponte é outro grande exemplo de que é possível resgatar o sentido original do termo educação. A verdadeira educação. E há outros sistemas também muito inspiradores, como a própria pedagogia Waldorf, o legado do Steiner, que são, digamos, adaptações da educação aos tempos modernos, não é? À sociedade moderna. Não é? Por que motivo, apesar de todos estes exemplos, todos estes faróis, ainda não houve, na sua opinião, alterações ou transformações significativas no modelo de ensino? É porque o que nós temos é um modelo de ensino. Nós não temos um modelo de aprendizagem. Nós dizemos que temos um sistema educativo e eu digo claramente que temos um sistema deseducativo. Mas porquê? Quero que eu lhe dê só um pequeno exemplo. Nós temos vindo, em função das últimas eleições legislativas, a fazer análises porque é que houve um surgimento muito grande da direita, porque é que o Chega se transformou no segundo partido político, porque é que os jovens, segundo os dados que são apresentados, votaram massivamente no Chega. Eu acho que as pessoas deveriam estar muito preocupadas com o facto disso ter acontecido.
mas há aqui claramente uma votação que é uma votação de protesto e que demonstra claramente que a escola pública não está a dar resposta aos interesses dos jovens, da mesma forma que as políticas sociais e de integração social, ou de integração, entre aspas, dos migrantes na sociedade portuguesa, estão a ser feitas de uma forma correta. Ou seja, isto, para mim, demonstra claramente que há aqui um voto de protesto contra esta realidade e, portanto, é cada vez mais urgente nós mudarmos toda a realidade que tem a ver com este sistema educativo. Ou seja, o sistema educativo que nós temos, a forma como as escolas se organizam, a forma como todo este processo dito educativo existe neste país, tem que ser profundamente refletida e modificada. Nós temos alguns exemplos, deixa-me só terminar. Nós temos alguns exemplos muito interessantes que não são só a Escola da Ponte. Repare, a Escola da Ponte existe desde 1976. Nós estamos em 2025. 2025. O que nós estamos a dizer é que hoje em dia continua a ser inovação uma coisa que tem quase 50 anos. Dizemos que Waldorf é inovador, dizemos que Montessori é inovador, dizemos que Freinet é inovador, tem mais de 100 anos. Como é que nós podemos hoje em dia estar a dizer que isto são experiências inovadoras? O que nós estamos a dizer, quando afirmamos isto, o que estamos a dizer é que temos um sistema educativo completamente arcaico. Completamente arcaico para quê? Para as necessidades atuais da sociedade. Eu não estou a dizer mal dos professores. Os professores, volto a dizer, são a classe profissional mais importante numa sociedade, deveriam ser extremamente valorizados e, obviamente, redignificados profissional e socialmente. E esses seres humanos todos, entre os quais eu me incluí, não é? Porque fiz parte deles, têm uma capacidade, porque eu acredito que qualquer ser humano tem capacidade de mudar a sua vida, de melhorar e de ser claramente, entre aspas, um farol na sua atividade profissional, porque acredito. Agora estamos a falar de uma outra dimensão que não é aquela que existe. Porque o sistema atual que nós temos, vamos continuar a ter problemas no sistema educativo. E os problemas do sistema educativo não são a falta de professores. António, deixe-me só que eu lhe diga o seguinte. Nós pegamos no número de alunos que existem no sistema educativo e pegamos no número de alunos que existem, do número de professores que existe no sistema educativo. A relação professor-aluno é de 1 para 9, ou seja, nós temos um professor para 9 alunos. Claro que vêm logo os discursos, mas isso é tudo manipulação, porque isso não existe ao nível das disciplinas. Claro, mas eu não posso querer fazer uma mudança no sistema educativo e querer dizer que o sistema educativo vai ter de estar continuar a ser organizado por disciplinas. Há outras formas de organizar que existem, que estão a ser desenvolvidas. Aliás, os relatórios internacionais, nomeadamente da Unesco e nomeadamente da OCDE, falam sobre esta questão de diluir o poder disciplinador das disciplinas, não é disciplinador em termos de autoridade, não é? E encontrarem-se outras formas de agir. Não é? Nós tivemos em Portugal essa experiência, que eu acho que foi muito mal orientada, que foi a experiência das DACs, dos chamados domínios de autonomia curricular, mas temos outras formas de organizar o sistema educativo e que darão muitíssimo melhores resultados a este nível, da mudança do sistema educativo. Mas para isso temos que investir claramente noutro domínio que não existe, que é a chamada formação contínua de professores. A formação contínua de professores que nós temos é de péssima qualidade, não dá respostas às necessidades do sistema educativo e está unicamente virada para a aquisição de créditos para uma avaliação de desempenho que é fictícia. O problema, claramente, transcende os professores. E os professores são vítimas desse problema. São vítimas desse problema e a maioria deles não tem consciência de serem vítimas do problema. E há muitos professores que, apesar das condições que têm, fazem verdadeiros milagres. Sim, autenticamente. E tem muito valor e é um valor que tem que ser reconhecido. Será que o sentido original de educação, o conceito original de educação foi subvertido? Será que a escola pública é uma fábrica de peças para esta engrenagem que é o antissistema que vigora?
Eu acho que a questão do sentido é de facto muito, muito, muito importante. Tudo aquilo que nós fazemos na vida tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, em primeiro lugar, para nós próprios e tem que fazer sentido para o contexto em que esse ato se expressa. Nós frequentemente olhamos para a educação como uma coisa que é exterior a nós. Ou seja, o professor vai, chega a uma escola e tem que dar as suas aulas. E todos os professores encontram as formas mais interessantes para que os estudantes saibam a matéria que têm que saber. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso, não é? Que eles se aplicam, que são profissionais, a esmagadora maioria dos professores são, de facto, profissionais, só que estão a funcionar num determinado paradigma que não dá resposta a essa necessidade de sentido para a sociedade. E, portanto, é lógico que, na minha perspectiva, como o António diz, e bem, o conceito original de educação perdeu-se. Aliás, perdeu-se muito rapidamente e foi transformado num conceito de instrução e de ensino. Ou seja, há matérias que têm que ser ensinadas. Se nós olharmos para aí, eu fiz esse estudo está feito por muitos investigadores. Nós olhamos para os programas, ou para as aprendizagens essenciais, ou para as metas curriculares, chamem-lhe como quiserem chamar, está repleto de conhecimento inerte, ou seja, que não provoca outro tipo de conhecimento. Morto completamente. E conhecimento que não serve rigorosamente para nada, para já não é conhecimento. Porquê? Porque os miúdos a única coisa que têm que fazer, as crianças e os jovens, o que têm que fazer é empinar aquilo que têm que saber, oficialmente lhes dizem que têm que saber, para quê? Para responderem testes e para responderem a exames. E rapidamente esquecer 2 semanas depois. Aconteceu consigo, aconteceu comigo, aconteceu com os meus pais, com os meus avós, com todos, e continua a acontecer hoje em dia. E das duas uma. Há um desconhecimento profundo da natureza humana, sim, por parte de quem toma estas decisões. Sim. Há má fé. Não, eu não acredito que haja má fé, não é? Porque mesmo aqueles políticos de direita e de extrema-direita que eu ouço com discursos completamente obtusos, não é? Eu acredito nessas pessoas enquanto seres humanos. Acredito é que há um conjunto de traumas e de problemas ali que têm que ser resolvidos e que têm que ser assumidos. Mas há um conjunto de justificações. Sim, e à extrema-esquerda também, obviamente. Os extremos para mim fazem muita confusão. Quaisquer extremos. Acho que, como a filosofia oriental fala, a via do meio é muito mais interessante. Mas não estou aqui, quando digo a via do meio, a defender blocos centrais, não é? Não, porque, curiosamente, nem PSD nem PS têm dado a resposta às necessidades que esta sociedade tem em termos de modificação, de facto, dos seus paradigmas de funcionamento, não é? O que eu estou a dizer aqui é uma via do meio, uma via de tranquilidade, de interiorização, de conhecimento pessoal. De equilíbrio, exatamente, é neste sentido. Mas, e com isto perdi-me um pouco em relação à minha linha de raciocínio anterior. Eu perguntava se dizia que das duas uma, ou há um desconhecimento profundo da natureza humana, sim, por parte de quem toma estas decisões, okay, ou então há necessariamente má fé. Ok, não acho que haja má fé. Acho que há outra coisa, que é a ignorância. Quem define? Quem é que define o currículo e as políticas de educação? Quem eu já respondo a isso. Ignorância não significa analfabetismo ou estupidez. Ignorância significa que há uma área que eu não conheço. Não conheço. Nós tivemos um dos últimos ministros da Educação, o penúltimo, porque este que nós temos neste governo é o mesmo do anterior governo, não é? Mas, por exemplo, o ministro João Costa, na minha perspectiva, foi aquele ministro que teve a capacidade de percorrer as escolas do país de norte a sul e a dar uma importância muito grande a este contacto pessoal, não é? Mas, no entanto, isso não lhe serviu de nada para ter a coragem política de avançar com as medidas de fundo que tinha que ter avançado. E que teve-las nas mãos, não é? Não sei porque é que não avançou, nem porque deixou de avançar. Será que os ministros da Educação têm essa liberdade? Eu isso já não sei, nem vou especular a esse nível, não é? Agora, o que eu quero dizer é que quando falo de ignorância, é ignorância em termos do trabalho no terreno. Porque é assim,
Eu posso ser, imagino que eu tenho a responsabilidade numa organização, numa área qualquer, não é? E o António tem um conhecimento muito grande do terreno. Eu vou falar consigo. E diz-me isto, e diz-me aquilo, e diz-me aquilo outro. E vou falar com outro, e diz-me mais esta informação. E eu analiso aquelas informações todas e digo, eu acho que é assim. Não, a pessoa tem que ter um conhecimento do terreno. Um ministro da Educação que não conhece o terreno tem sérios riscos em não poder ser um bom ministro da Educação. Aliás, é muito curioso que a esmagadora maioria dos ministros da Educação vêm do chamado ensino universitário. Vem. Porquê? Porque se acha que, como estão num nível universitário, podem ter mais conhecimento e podem ter mais capacidade de ação. Ponham pessoas que têm conhecimento do terreno, que de facto sabem a realidade e que têm uma realidade com uma perspectiva de atualização e de inovação, de verdadeira inovação. E isso é que é necessário. Isso é que é verdadeiramente necessário na escola. Ou seja, não é uma questão de má fé, é uma questão de não conhecer verdadeiramente os problemas de fundo que existem na escola pública portuguesa e no sistema educativo português, com um impacto grande na formação das crianças e dos jovens que serão o futuro deste país e da sociedade. Mas o António foi professor. Sim. E conhece os meandros da educação. Quem é que define as políticas de educação? Quem é que define o currículo? Bem, essa definição do currículo é muito interessante, porque é assim, o currículo está... há aqui duas áreas. Há quem ache que tem que haver determinado tipo de conhecimentos que têm que ser mesmo transmitidos, mesmo que eles não sirvam para nada, servem como cultura geral. Isto dá uma vontade de rir enorme, quer dizer, cultura geral. Mas cultura geral, isso é o paradigma da instrução, quer dizer, quando as taxas de analfabetismo eram enormíssimas, ler, escrever e contar era muito importante, e depois havia todo um conjunto de informação que era mesmo importante para o conhecimento básico de um ser humano. Eu, quando andei na escola, tinha que saber as serras, tinha que saber os caminhos de ferro, tinha que saber que não servia para nada. Mas era fundamental, porquê? Porque eu depois ia ter que debitar isso em testes, em provas e em exames. Bem, mas isso define-se hoje em dia com outros parâmetros. Acha-se que a educação para as emoções é extremamente importante, que a cidadania e desenvolvimento é de facto extremamente importante, que as artes são muito importantes, que a educação física também. Há todo um conjunto de outras disciplinas. Sempre disciplinas. Quando aparece mais uma área, por exemplo, tecnologias da informação e da comunicação, transformou-se numa disciplina. E, portanto, vai-se àquela aula saber coisas que não têm nada a ver com aquilo especificamente. Porquê? Porque esses conhecimentos se integram na vida. Por exemplo, uma criança que vai fazer um trabalho de projeto tem que ter conhecimentos ao nível do português, tem que ter conhecimentos ao nível da matemática, tem que ter conhecimentos ao nível das tecnologias de informação e comunicação, porque ele vai comunicar e vai organizar e vai apresentar o seu trabalho. Portanto, há aqui toda uma organização que é transdisciplinar e ela é que deve estar presente na organização dos processos educativos. E, portanto, aqui não é uma questão de má-fé, é mesmo uma questão de perspectiva educativa. Há aqui perspectivas claramente diferentes. Está muito claro, por exemplo, que à medida que a alfabetização tem aumentado também o desinteresse por livros, claro, pela leitura, claro, e até tem aumentado a dificuldade em compreendê-los. Sim, sim. Porquê? Porque, novamente, se organizam os processos segundo o mesmo paradigma. Entendemos há uns anos atrás que as crianças liam poucos livros. O que é que fizemos? Desenvolveu-se um Plano Nacional de Leitura. Desenvolveu-se um Plano Nacional de Leitura e produziram-se leituras obrigatórias. Depois substituiu-se a expressão leituras obrigatórias por leituras aconselhadas, que os professores, por isso simplesmente, continuaram a entender como leituras obrigatórias e, portanto, dizem que os alunos têm que ler aqueles livros ou aquelas partes dos livros obrigatoriamente. Que no nosso caso também acontecia. Tínhamos que ler os Lusíadas, tínhamos que ler a Cidade e as Serras, tínhamos que ler uma série de coisas. O paradigma é exatamente o mesmo. Eu posso lhe dar um exemplo. A minha esposa também é professora português e francês, e uma das coisas com que foi confrontada este ano letivo foi, aliás, foi confrontada com duas realidades. Uma em termos do português, as crianças que recebeu, muitas delas tinham grandes problemas ao nível da leitura e da escrita, não é? E tinham um desinteresse enorme pela leitura de livros. E o trabalho que foi feito é um trabalho que, para mim, é uma coisa verdadeiramente espetacular. Ou seja, alunos que, à partida, rejeitavam a leitura por todas as estratégias que foram desenvolvidas, de modo a conseguir promover
a relação afetiva, a relação pessoal e a relação de compreensão e de interligação com as necessidades da leitura e da escolha de livros que dessem resposta às suas emoções, aos seus problemas, às suas necessidades, não é? Fez com que muitos deles leram muitíssimo mais livros do que alguma vez tinham pensado na sua vida, continuam, têm neste momento o seu livro na sua mesa de cabeceira para ler e, portanto, isso é possível fazer. Não é possível continuarmos a fazer com perspectivas de obrigatoriedade de. A mim não me interessa nada uma lista de livros que eles têm que ler no segundo ano, ou no terceiro, ou no quarto, ou no sétimo, ou no nono ano. Isso a mim não me interessa para nada. Interessa-me, de facto, que eles tenham gosto pela leitura, porque a leitura dá-lhes conhecimento, a leitura dá-lhes prazer, a leitura dá-lhes relação pessoal, a leitura desenvolve a comunicação. É curioso que o termo escola, skole, em grego, significava justamente tempo livre. Tempo livre de ocupações. Assim como o ócio, em latim, não é? O otium, em latim. E Aristóteles, por exemplo, dizia que o ócio era imprescindível para o florescimento da alma. Aí entramos numa outra área, que é novamente o paradigma da instrução. Nós temos que ter horários pré-definidos, com X horas para português, X horas para matemática, X horas para geografia, já menos horas para... E logo aí estamos a definir uma hierarquia da importância das disciplinas. E depois dessas horas todas e da exaustão que daí decorre, espera-se que uma criança tenha interesse em ler um livro? Claro. Mas como é que se espera? Quer dizer, eu sou educado porque me dão mais horas para português e matemática e menos para história e para ciência e menos ainda para artes. Por exemplo, a arte e as disciplinas das artes são disciplinas fundamentais na formação do indivíduo, fundamentais. E, no entanto, o sistema educativo relega-as para um interesse meramente secundário. Por muito que diga que são muito importantes, que a educação física é fundamental, mas depois, na prática, não lhes dá essa importância. Mais, são a base, o ginásio, não é? O ginásio. Não dá autonomia às escolas para desenvolver os seus próprios projetos curriculares. Se o António for às páginas dos agrupamentos e for ver os projetos curriculares, aquilo não é projeto curricular rigorosamente nenhum, porque não tem nenhuma perspectiva de desenvolvimento do currículo. A única coisa que faz é pegar nas matrizes curriculares, colá-las e dizer, nós organizamos os tempos letivos desta forma e daquela outra. Mas qual é a perspectiva de desenvolvimento curricular que a escola tem relativamente a isso? Não tem. Porque a única perspectiva de desenvolvimento curricular que tem está refém de uma obrigatoriedade que, na prática, o Estado, através do Ministério da Educação, diz que as escolas têm de ter. E, portanto, de facto, estamos a entrar aqui, como o António referia há pouco, na verdadeira autonomia da escola. Porque não há autonomia em relação a nada que não tenha automaticamente duas outras palavras associadas. E essas palavras são compromisso e responsabilidade. Se eu digo que quero ser autónomo em relação a isto, eu estou a assumir um compromisso. E tenho que mostrar que tenho a responsabilidade para o assumir, o que significa que tenho que prestar contas relativamente a isso. E isto tem a ver com a minha responsabilidade. Ou seja, eu quero ser autónomo, sim senhor, e vou prestar contas. Vou ter todas as possibilidades para desenvolver este projeto, com os recursos que eu tenho, organizando os recursos internos e externos, porque é importante educar com a comunidade e na comunidade, e com a participação forte da comunidade, e com uma forte ligação com as crianças e os jovens. Eles são elementos fundamentais no desenvolvimento do processo educativo. Eu podia-lhe contar aqui algumas histórias em termos de autonomia. Deixe-me só contar-lhe uma. Há uns anos, o pai de uma aluna telefona-me e diz-me assim, professor, por amor de Deus, falo com a minha filha, porque isto já não se aguenta. Mas o que é que se passa? Então, é porque ela, pura e simplesmente, já não quer sair connosco ao fim de semana. Mas porquê que ela não quer sair? Porque diz que tem trabalhos para fazer. E eu respondi, desculpe lá, mas sabe perfeitamente que eu não mando trabalhos de casa. Eu nunca mandei trabalhos de casa na minha vida, não foi agora que eu comecei. Não, eu sei isso, professor, eu sei isso muito bem. Mas ela diz que tem os seus planos de aprendizagem, que tem que trabalhar determinados objetivos de aprendizagem. Então aí estamos numa outra dimensão. Ou seja, a autorresponsabilização dela foi levada a um extremo que fazia com que esse empenho dela tivesse repercussões negativas na vida familiar. O que é que eu tive que fazer? Tive que falar com essa aluna e disse-lhe, Leonor, tu
Mas pronto, já disse o nome da aluna, mas há muitas Leonores na Terra, não é? Disse, Leonor, tu estás a mostrar uma enorme responsabilidade, não é? Mas essa tua responsabilidade tem que conseguir equilibrar duas facetas da vida que são fundamentais. A tua vida enquanto estudante, não é? E a tua vida pessoal, com a tua família. E certamente se conseguires equilibrar isso, tu vais ter muito mais felicidade no trabalho. Portanto, tenta equilibrar isso. Define como um dos teus objetivos de aprendizagem conseguires equilibrar estas duas dimensões. E ela conseguiu perceber, então isto passou a ser um objetivo. Claro, isso é um objetivo da tua aprendizagem. Conseguires equilibrar duas facetas da tua vida. Porque não é só levar uma ao extremo e não conseguires equilibrar a outra que te vai fazer uma pessoa feliz. Pois é, já estamos e ela reformulou os seus próprios processos, mostrou a responsabilização, mas já mostrou numa outra dimensão. Já estamos no campo do desenvolvimento pessoal, já nos estamos a aproximar. Claro, mas é que a relação educativa é uma relação de desenvolvimento pessoal, é uma relação em que eu, como educador, como professor, oficialmente, me interesso verdadeiramente pelo desenvolvimento daquele ser humano. E estou a reconhecer, e até estou a agradecer, que a sociedade reconheça que eu possa intervir positivamente no desenvolvimento daquele ser humano. É isso que é importante. Porque não é no final, ninguém fica a gostar do professor A, B ou C, porque ele deu muito bem a matéria A, B ou C. Eu vou-lhe contar outro exemplo. Quando eu era estudante, no meu 5º ano, eu sempre fui muito mal a matemática. Me lembro que no 3º e no 4º ano, ainda, pronto, o 3º e o 4º ano equivalem ao 6º e ao 7º, exatamente, 3º e 4º ano, 6º, 7º e 8º, 7º e 8º, anos atuais, as minhas notas de matemática eram 10, 11, 10, 11, e eu não gostava nada daquela professora. E no 5º ano, que corresponde ao 9º, não é? Eu tive um professor que veio do Norte substituir essa outra professora, já não me lembro por que motivo, ela teve uma doença, uma coisa qualquer, e portanto veio substituir. E substituiu durante um ano inteiro. E nós adorávamos, nós todos na turma adorávamos aquele professor. E chamávamos o Mocho. Não me lembro do professor, mas era o Mocho. Porquê? Porque ele veio do Norte e não nos tratávamos por moços. Mas quando ele nos tratava por moço, dizia, Mocho. E ele era de uma sabedoria tão grande que ele incorporava mesmo a simbologia do mocho. E eu não estudei nada de matemática, absolutamente nada, e tive altas notas a matemática, coisa que eu nunca tinha tido. É o vínculo. O vínculo, exatamente. Porquê? Porque a forma como ele se relacionava connosco, a maneira como ele explicava aqueles exercícios que não interessavam a ninguém, mas a relação que ele estabelecia connosco, o humor, o sentido, a ligação que ele tinha, conseguiu desenvolver uma empatia tal naquela turma que a esmagadora maioria dos alunos tiveram notas espetaculares. Eu, como sempre fui uma pessoa muito direta naquilo que digo e naquilo que faço, pus aquele professor nos píncaros da lua. No ano seguinte, a professora entra e soube que o Quaresma, que é como eu sempre fui conhecido, tinha posto os professores nos píncaros da lua e dizia, agora sim e tal. Na primeira aula, aquela professora disse-me, Quaresma, eu este ano vou-te chumbar. Primeira aula, foi isto que me disse. Eu este ano vou-te chumbar. Bem, no 6º ano, de facto, eu tive notas negativas, mas ela não me podia chumbar, porque era 6º e 7º só no 7º ano. E no 7º ano, exatamente a mesma coisa. E eu, na última aula, disse-lhe, olha, professora, tenho uma informação para lhe dar. É que a professora não me vai chumbar. Riu-se. Não te vou chumbar, tu precisas de um 18 ou de uma coisa qualquer, alguma vez tu vais ter uma nota dessa. Não, professora, sabe porque é que não me vai chumbar? Eu não lhe vou dar esse prazer, porque eu acabei de anular a minha matrícula, mas não lhe vou dar o prazer da professora me chumbar. Repare onde é que nós estamos. A questão da empatia, da ligação, é fundamental. Eu não fiquei a conhecer o professor Mocho porque ele deu muito bem as expressões ou porque fez esta matéria. Não, foi pelo vínculo que ele estabeleceu connosco em termos de aprendizagem. E por oposição, fiquei com uma imagem extremamente negativa dessa outra professora, exatamente pela ausência do vínculo e pela castração e pelo autoritarismo. A ligação é uma espécie de ponte, não é? Claro. E sem essa ponte não pode haver nenhuma troca. Não pode. Não pode existir nenhuma troca. Talvez por esse motivo também prevaleça na escola mais do que a busca da felicidade,
o medo. Não é? O medo de falhar. Isso é extremamente interessante. O medo de ser penalizado. Claro. O medo de ser discriminado. Claro. O medo da vulnerabilidade, da fraqueza, das nossas fraquezas serem apontadas, serem evidenciadas, não é? Da comparação. Não é? Porque esta escola que nós temos é a escola do erro. É a escola que combate o erro, em que os professores fazem perguntas para obterem respostas que já conhecem. Então, se fazem perguntas para obterem respostas que já conhecem, por que carga d'água é que perguntam? As crianças deviam sentir a liberdade de colocar as perguntas e não sentir a imposição de responder a perguntas. Claro. O António estava a fazer perguntas, é porque genuinamente quer conhecer a minha opinião acerca disto. Não me está a testar para saber se eu lhe dou uma resposta que está dentro dos parâmetros que estão balizados curricularmente e que são as respostas aceitáveis. Não é isso que interessa. Eu vou-lhe dar outro exemplo também. Uma das coisas que eu sempre fiz com os meus alunos foi, no princípio, nas primeiras sessões de trabalho, pergunto-lhes por que motivo é que vocês vêm à escola. E isto no último ano, essencialmente, em que eu trabalhei diretamente com os meus alunos no âmbito de um programa de aprendizagem compreensiva da matemática que deu resultados espetaculares, se quiser depois posso falar um pouco sobre isso, uma das questões que eu colocava era: meus queridos, digam-me lá, por que motivo é que vocês vêm à escola? Porquê é que vocês têm que vir aqui para este local todos os dias? Todos os dias, só não vêm ao sábado e ao domingo. Estão cá a maior parte da vossa vida, por que motivo é que vocês acham que vêm para a escola? E a resposta clara é: vimos para a escola para aprender. E vocês vêm para a escola para aprender? Não sei, tenho cá as minhas dúvidas. Professor, como é que é possível? E depois de muito debate, muito etc., eu dizia: não, eu acho que não. Então, o que é que o professor acha que nós vimos fazer para a escola? E eu digo, no final, no último ano, já não era professor, era o António, porque a relação foi de tal forma intensa que todos me tratavam por António. E para além do mais, por professor de matemática, que eu nunca fui professor de matemática na vida assim. Sempre fui professor do primeiro ciclo e, portanto, generalista, não é? Mas devido a esse programa de matemática, eu era visto como professor de matemática. E então, depois destes debates todos, eles queriam saber, então, porque é que vinham para a escola. E eu disse: meus queridos, vocês vêm para a escola para errar. Vimos para a escola para errar. Sim, vocês vêm para a escola para errar. E houve uma criança pequenina e disse: é verdade, porque o António diz que nós aprendemos com os erros. É exatamente por isso. Vocês só aprendem com os erros. E, portanto, se erram, não tem problema nenhum. Ótimo! Vamos analisar o erro e vamos perceber com o erro e vamos aprender com o erro. Ou seja, se nós tivermos esta perspectiva, deixou de ser a escola de combate ao erro, mas a escola que faz do erro um processo de aprendizagem e de evolução pessoal. É isso que se tem que fazer. Esta é uma escola que combate claramente esta perspectiva. Porquê? Porque esta escola não avalia. Esta escola classifica. Classifica. Ou seja, esta escola dá 1, 2, 3, 4 e 5. Ou dá de 0 a 20. Mas na prática, esta escola tem classificações de 0 a 100. E como eu dizia, numa reunião de conselho pedagógico numa escola onde eu estive, eu gostava que vocês me explicassem objetivamente como é que vocês diferenciam, em termos de aprendizagem, um aluno a quem vocês dão 84,7 e a outro a quem dão 90,1. Como é que vocês, objetivamente, em termos dos processos de aprendizagem, me dizem é esta a diferença entre estes alunos? Repare a gravidade disto. Ou seja, nós temos uma classificação que vai de 1 a 5 até ao 9º ano de escolaridade e que no chamado ensino secundário se transforma de 0 a 20. Estamos a falar de 20 níveis. Os testes têm 100%. Estamos a falar de 100 níveis. Mas depois ainda acrescentam a classe decimal, a décima. Portanto, estamos a falar de 1000 níveis. Como é que, objetivamente, eu vou diferenciar estes alunos que têm 84,7 e 90,1? Como? Nada, não estamos a fazer nada. A única coisa que estamos a fazer é classificar.
E é isto que o sistema educativo faz. Ou seja, no sistema educativo, na realidade, não há um processo descritivo da aprendizagem, do processo de aprendizagem, associado a um feedback de qualidade. E já foi amplamente demonstrado que isso é contraproducente. Completamente contraproducente, mas o sistema educativo continua a incidir aí. Mais, as últimas novidades que eu tive, eu digamos que aterrei, entre aspas, no país, no domingo ao fim do dia, portanto perdi tudo, porque estive no estrangeiro, incontactável, e portanto fiquei a saber da posse do Governo e das principais medidas que este Ministério da Educação diz que são de facto prioritárias e que têm que ser implementadas. Não é que elas não sejam importantes, mas dá-me vontade de rir e dizer que essas são as prioritárias. Novamente, ignorância. O que o Ministério da Educação e os serviços do Ministério da Educação, o Secretário de Estado e por aí fora demonstram é uma clara ignorância relativamente às necessidades estruturais que este país tem relativamente à educação. António, mas era a questão que eu lhe colocava há pouco. Realmente, nós sabemos que, enfim, esta metodologia gera trauma e perpetua este antissistema de patriarcado, de competitividade, violência, guerra e por aí. Agora, o António há pouco não respondeu à pergunta. Quem é que define estas políticas? Peço desculpa. É o Ministério da Educação, não é? Sim. Quem é que define? E isso também é perverso, porque depois daquelas mudanças todas, as metas curriculares, metas de aprendizagem, eu discordo com aquilo, estamos a desvalorizar a importância das matérias que têm que ser ensinadas, estamos num processo de simplificação. Há este discurso todo. Depois o que é que se faz? Convidam-se especialistas para fazer uma proposta, não é? E esses especialistas podem vir de sociedades profissionais, podem vir de associações de professores ligados às disciplinas, não é? E que apresentam uma proposta. E, portanto, muitas vezes os especialistas estão ligados a universidades, que é aí que parece que está o conhecimento essencial, não é? E o conhecimento quase etéreo, não é? Parece que é uma bolha onde aí é que se sabe aquilo que todos nós temos que conhecer, e eles apresentam uma proposta. E depois o que é que se faz? Coloca-se a proposta em consulta pública, esperando que a sociedade e que todos os professores que não foram ouvidos, nem tidos, nem achados para esta situação, deem a sua opinião. E chega-se a um documento final, que é o documento do Ministério da Educação e dos seus especialistas convidados. Porque os princípios e a quantidade de pessoas que participam para já, a quantidade de pessoas que participam na consulta pública é extremamente reduzida. E depois, as opiniões que são apresentadas na consulta pública, e a minha experiência pessoal tem a ver com isso. Consulta pública só de nome, talvez. É só de nome, porque as coisas que modificam realmente aquela realidade são mínimas, mas absolutamente mínimas, residuais, não é? E, portanto, na realidade, nós temos um currículo que é prescritivo, chamem-lhe aprendizagens essenciais, chamem-lhe o que lhe chamarem, chamem-lhe perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que ainda assim é o único documento que está elaborado numa outra concepção que depois não é plasmada nas chamadas aprendizagens essenciais ou nas metas curriculares ou naquilo naquilo que lhe queiram chamar, mas são vistos nas escolas como programas. E, portanto, é aquilo que tem que ser dado. Toda a perspectiva, por exemplo, que surge no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, baseado numa concepção de competências, não é desenvolvida na escola. Porque avaliar por competências é um processo descritivo. É um processo completamente diferente de avaliar conteúdos e de avaliar matérias e implica estabelecer níveis descritivos de desempenho. E isso não é feito. E, portanto, claramente quem define isto é o próprio Ministério da Educação e os especialistas contratados para o efeito. Os professores não são tidos nem achados. Sim. Ou seja, não emitem a sua opinião. Também porquê? Porque as escolas, enquanto organização, são organizações fracas, débeis, completamente débeis. Porquê? Porque, volto a dizer, não passam de anarquias organizadas ou de sistemas debilmente articulados. E dependentes, não é? Não são, completamente não têm autonomia, independência. Não tem. António, a propósito de escolaridade obrigatória... Deixa-me só dizer uma coisa, mas quando têm autonomia, não a exercem de uma forma autónoma. Pois não estão preparados para isso. Claro.
Claro. António, a propósito de escolaridade obrigatória, os regimes totalitários do século XX deram uma enorme importância à escolarização obrigatória, baseados na ideia de que a criança não pertence aos pais, mas ao Estado. Será que esta aparente preocupação por educar esconde um outro propósito, um propósito de coagir sem recorrer à força? Estamos a falar de educação ou de doutrinação? Quer dizer, nós podemos dizer que ao processo instrutivo esteve muito associado historicamente uma perspectiva de doutrinação. Sim, claro. Se nós olharmos para Portugal e por toda a educação e instrução que aconteceu antes do 25 de Abril, é evidente que havia aqui doutrinação, até plasmada no facto de haver um livro único. Não é? Eu coloco esta questão porque me parece importante olhar analisar com honestidade a história, não é? Daquilo a que nós chamamos a escola, não é? A história do ensino, não é? E perceber de onde vimos, não é? De onde vem, o que é e para onde pode ir. Não é? Sim, mas eu diria que a criança, o jovem, o cidadão, não pertence a ninguém, pertence a si mesmo. Ou seja, ele não é propriedade do Estado e, portanto, obviamente que esses regimes totalitários, aí estamos a falar em perspectivas ligadas ao comunismo, à anarquia, digamos àquilo que tradicionalmente se chama a extrema-esquerda, não é? Mas também a perspectivas de extrema-direita. E até que ponto é que, mesmo presentemente, que vem do nazismo, escola, do fascismo, tudo isso. Até que ponto não será a escola, presentemente, nos dias que correm, um meio de colonizar as crianças? Eu acho que a escola não é um meio de colonizar. Uma ferramenta. Sim. Ao serviço de determinados interesses económicos, claro, sociais. Isso é evidente que existe, isso é evidente que existe, é lógico. Uma forma de instrumentalizar os homens e as mulheres. Sim, mas esse também é um discurso que frequentemente está associado a perspectivas de desescolarização. Não é? Pronto. E eu não sou minimamente adepto de perspectivas de desescolarização, nem concordo que as perspectivas do ensino doméstico sejam... Aqui não vamos associar a nenhuma perspectiva, vamos só falar objetivamente. Mas sou eu que estou a associar, sou eu que estou a fazer essa associação. Nem que as perspectivas de ensino doméstico resolvam as questões e que os problemas do sistema educativo. Aliás, há muito ensino doméstico que pura e simplesmente é desenvolvido porque as experiências do sistema educativo e com as escolas correram pessimamente e, portanto, é evidente que os pais que têm a responsabilidade de desenvolver os processos, de educar e de serem os primeiros que se preocupam com a educação dos seus filhos, a partir desse momento dizem, eu não quero isto para os meus filhos, com toda a legitimidade, não é? Com toda a legitimidade. Agora, nós mesmo aí precisaríamos de ter uma perspectiva que é mais autónoma, não é? Ou seja, eu não entendo que o que está por trás disto, digamos, é aqui uma perversão ou uma conspiração no sentido de condicionar a formação dos jovens com vista a que determinado tipo de interesses sejam garantidos, não é? Ou por indústrias, ou por comércio, ou por grandes centros. Ou seja, não me parece que haja aí uma espécie de um Big Brother por trás disto, não é? O que me parece é que o que existe é uma demissão relativamente ao que são as necessidades de educação das gerações que nós temos neste momento à nossa frente. E que são as gerações que vão, digamos, desde os 3 anos de idade, já não falo mais cedo nem na barriguinha das mamãs, mas digamos essencialmente desde os 3 anos de idade até ao final do chamado ensino superior, não é? O chamado ensino superior, para mim não é ensino superior, é ensino universitário.
Agora, Olha, mas bom, há uma lei que nós não podemos ignorar, que é a lei causa e efeito. Sim, não é? sim. Que é uma lei cósmica. Sim, Não é? sim. Tudo tem um efeito, tudo tem uma causa. Tudo. Muito bem. Então, em alguma medida, a sociedade que temos não é um efeito da educação que nós damos às nossas crianças. Claro, não é? claro. E, de alguma forma, o sistema que existe é causa da educação que temos. Claro, claro. Repare, quando nós temos perspectivas que são perspectivas xenófobas, que são perspectivas racistas, que são perspectivas autocráticas e de autoritarismo que vingam numa sociedade, como pelos vistos estão a vingar na nossa, o que está aqui claramente em causa é esta própria sociedade. Ou seja, o que é que esta sociedade está a fazer? O que é que a escola está a fazer no sentido de promover cada vez seres mais conscientes nas opções que eles tomam? Seres mais conscientes, seres mais autónomos em relação às opções que eles tomam. Não está a fazer o trabalho que deveria fazer. Porque eu não fico satisfeito, não é? Quando afasto outra pessoa. Eu quando afasto outra pessoa, quando renego outra pessoa, eu estou a renegar um ser e estou a apoiar um tipo de ação, a legitimar um tipo de ação que me pode cair sobre mim também. Ou seja, se eu faço isto em relação ao outro, é possível que me façam isso em relação a mim. E este não é um tipo de ação que seja uma ação relacional, que seja uma ação de respeito pelo outro. Agora, estas situações, a escola tem que, de facto, incorporar, e o sistema educativo tem que incorporar. Tem que, por exemplo, deixar de pensar que há matérias que são obrigatórias que têm que ser dadas, mas tem que perceber que, na realidade, existem um conjunto de competências que têm que ser desenvolvidas. São competências de ordem social. Vamos lá ver. Os ingleses falam muito do chamado skills, não é? E nós traduzimos isto para competências, não é? Pronto, ok, muito bem. Temos competências disciplinares e depois temos competências que são chamadas competências de alto nível. Há dois investigadores que nos anos 90 fizeram um trabalho muito interessante sobre isto. Curiosamente, dois investigadores que vieram da área da economia, e eles falam sobre as questões que têm a ver exatamente com estas competências de alto nível. Nós hoje em dia, em termos das empresas, uma entrevista de emprego, olham para o nosso currículo e dizem, ok, muito bem, este fulano tem a formação que nós pedimos, esta é a formação mínima, muito bem, põe o currículo de lado. Agora vamos lá conversar. E é no diálogo, essencialmente, que se fazem as escolhas dos profissionais. Não é se diz que teve 18 a português ou que teve 20 a físico-químicas, não é por isso. É pela... Estas são, de facto, capacidades, skills, competências de alto nível. Estamos a falar da gestão da informação, estamos a falar da relação pessoal e interpessoal, estamos a falar da gestão de risco, estamos a falar do espírito de grupo, estamos a falar de um conjunto de outras competências sociais que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade e que a escola não trabalha. Aliás, nós temos, por exemplo, dados que nos dizem que os processos de equidade na educação são muito baixos. Muito baixos. Felizmente, acho que foram os 3 governos de António Costa que colocaram a questão da equidade no centro do debate e que ela continua, felizmente, a ser falada. Mas esta questão é determinante, porque não podemos continuar a permitir que as crianças e os jovens que pertencem a um determinado estrato social, que têm mais capacidade de encontrar alternativas às escolas, capacidades financeiras, de encontrar alternativas àquilo que não é trabalhado nas escolas, deem essas possibilidades aos seus filhos, quando todos aqueles que não podem gastar dinheiro nesse tipo de atividades estão completamente excluídos. E, portanto, a escola tem que ter aqui um outro tipo de perspectiva. Não de condicionar, mas de dar a possibilidade da pessoa se desenvolver. É isto, essencialmente. Bom, concluímos que a escola pública é castradora em muitos sentidos e não obstante coloca-se muitos obstáculos à homeschooling, à escola em casa. Sim. Porquê?
Vamos ver, nós passámos a ter um problema, e sabendo que tantos génios e tantos seres que fizeram avançar a humanidade não frequentaram sequer a escola ou então saíram da escola. Sim, e sabemos que muitos foram rejeitados pela própria escola, não é? Foram mesmo rejeitados e eram maus alunos na escola. Eu acho que o homeschooling não é solução. É um problema. Mas isso não cabe aos pais decidir? Não, eu acho que é um problema, não é? Agora, o que acontece é que nós, por exemplo, neste momento temos uma lei que foi desenvolvida, se não me engano, pelo último governo de António Costa, acho que já era Ministro da Educação, o João Costa, que regulou a questão do chamado ensino doméstico e, portanto, do homeschooling, mas regulou novamente de uma forma que é superficial. Porque nós temos uma realidade neste país, é que os problemas vão-se avolumando e ninguém faz nada. Começa a surgir a ponta do iceberg e ninguém faz nada. Quando alguma coisa explode, aí sim vai-se fazer a correr. Ou seja, depois do problema ser mais que evidente, então é que se vai fazer. Estas questões do homeschooling, é evidente que há pessoas que têm essa perspectiva. E eu acho que sim, senhor, que têm todo o direito. O mais importante é o vínculo. Sim. Haverá vínculo mais forte do que um filho e uma mãe ou um filho e um pai? Sim, têm todo o direito de o fazer, mas nós sabemos que quem toma esse tipo de opções habitualmente são pessoas com boas capacidades económicas para desenvolver esse tipo de trabalho, ou são pessoas que pertencem a uma determinada comunidade que entre si consegue exercer um trabalho de acompanhamento relativamente à educação dos seus filhos, não é? Pronto, e temos experiências no país, nomeadamente no Sul, também aqui na Zona Centro, há experiências desse género. Agora, eu não sou contra o homeschooling, ou seja, não é isso. Não sou adepto da proibição do homeschooling. Não sou rigorosamente nada disso. Acho que os pais têm todo o direito de tomarem essa posição. Acho que o Estado tem que encontrar sistemas de regulação verdadeiramente eficazes para impedir que essas crianças sejam excluídas de um processo educativo de qualidade. E isso tem que encontrar essas soluções. O que está a acontecer é que, paradoxalmente, essas crianças, por exemplo, que estão em ensino doméstico, têm, por exemplo, no primeiro ciclo, chegam ao final do primeiro ciclo e têm que se submeter à chamada prova de equivalência à frequência. E a prova de equivalência à frequência é da responsabilidade dos agrupamentos de escolas e há um grupo de pessoas que faz, digamos, uns testes, que são uma espécie de provas que os alunos têm que responder, não é? Ok. Se nós formos analisar isso, vamos dizer, ok, então isto é o currículo mínimo que eles têm que saber. E se nós analisarmos essas provas, vamos verificar que o currículo mínimo é tão mínimo, que afinal a pergunta que se coloca é, então mas para que é que estas crianças tiveram este tempo todo na escola durante este ano inteiro? Se isto é de facto o mínimo dos mínimos. Aqui o Estado não está a exercer, de facto, a sua atividade, a sua ação. O Estado o que deveria fazer, em primeiro lugar, era, como eu disse logo no início do nosso diálogo, é honrar a importância dos projetos educativos e associar a isto a existência de projetos curriculares, numa perspectiva de autonomia da escola. E ligar isso à verdadeira autonomia da escola, sinónimo de compromisso e de responsabilidade e, portanto, prestação de contas. O que significa que Mas a autonomia da escola em relação ao currículo também. Em relação ao currículo, obviamente. Assim como os pais deveriam ter a mesma autonomia. Sim, mas o Estado... Se na Grécia Antiga o Estado quisesse impor um currículo, quer dizer, os gregos revoltavam-se, pegavam em armas. Não, aí já não. Não são os pais que têm autonomia para definir um currículo. Porque a instrução era para os escravos. Sim, mas não são os pais que têm que ter autonomia para um currículo, porque há determinado tipo de competências e de saberes que têm que estar claramente assumidos. O Rudolf Steiner aprendeu a ler e a escrever com 14 anos. Sim. E foi um dos maiores génios da humanidade. Sim, tudo bem, mas não é pelas exceções que nós conseguimos criar a regra. Porque todas as regras têm exceções. Mas todos nós temos a mesma natureza. Sim, tudo bem, mas não podemos entrar numa situação de tal forma aberta, que é tão aberta, que eu agora digo, ok, os pais definem o currículo que querem. Não, o que nós temos que definir é quais são as competências essenciais e quais são os saberes estruturantes, esta expressão é muito importante, que são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. E isso é que tem que estar claramente definido. Agora, os contextos que são explorados para esse desenvolvimento é que podem ser o mais diversificados possível.
E isso a escola não faz. Ou seja, nestes casos, é evidente que essas crianças, cujos pais definiram isso e tomaram essa decisão legitimamente, volto a dizê-lo, têm que ser submetidos a um processo que é de avaliação externa, chama-lhe processo de avaliação à frequência, aquilo que lhe chamem, ou exame de avaliação à frequência, aquilo que lhe quiserem chamar, mas que garanta que, de facto, essas crianças adquiriram as competências que são fundamentais em determinados momentos, não é? Não estou a falar de ciclos, até porque os ciclos, dos chamados ciclos de ensino são completamente desatualizados. Temos um segundo ciclo que não faz sentido nenhum. Já há muito tempo que o Conselho Nacional de Educação fez um relatório a dizer isso, mas em determinado momento temos que saber que este processo está a ser corretamente desenvolvido. E isso o Estado tem que assumir isso. Por uma questão de garantir que não há crianças a serem excluídas socialmente num processo de desenvolvimento que é importante ser feito. António, o nosso tempo está a terminar, mas queria colocar-lhe uma última questão. Assim, resumidamente, para começar uma educação digna desse nome, sim, o que é imprescindível mudar? Olha, é assim. Em primeiro lugar, nós temos que ter uma perspectiva, é que as reformas de fundo e verdadeiramente estruturais não são feitas pelo partido A, pelo partido B ou pelo partido C. São feitas pela sociedade. O que significa que tem que haver uma mobilização geral, global, no sentido de que essas reformas estruturais sejam de facto feitas. E não estou a falar só da educação. Nós temos muitas reformas estruturais que têm que ser feitas na agricultura, nas florestas, através do na gestão do associativismo, por exemplo. Sim, através disso também, claro, obviamente, porque quando nós dizemos que é importante educar com a comunidade e na comunidade, estamos a dizer que a comunidade, uma expressão que a mim me faz muita confusão, mas que define logo tudo, é quando nos projetos educativos nós dizemos que a escola está aberta à comunidade. Se está aberta à comunidade é porque não pertence à comunidade. Eu não abro as minhas portas à comunidade, não é? Se eu não pertenço à comunidade. Se eu já pertenço à comunidade, então faço parte da comunidade. Portanto, não preciso abrir portas a ninguém. Eu sou parte integrante da comunidade. Exatamente. É uma estrutura... Está bem, mas é uma estrutura com as suas especificidades. Muito bem, mas eu pertenço à comunidade. Pois não há fronteira entre Não há fronteira. Se pertence à comunidade, não há fronteira entre mas está ali. E a segurança, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos a falar de questões diferentes. Estamos a falar de uma questão de perspectiva. Qual é o paradigma que eu quero aplicar na minha ação, não é? E, portanto, estas questões das reformas estruturais são determinantes. E ao nível da educação é urgente, mas quer dizer, eu ando a dizer isto há anos e é o que nós mais ouvimos, ligamos a televisão e falam-se das reformas estruturais, mas passamos a vida a falar em reformas estruturais, mas elas não são feitas. Porque a reforma estrutural não é porque o partido A tem uma perspectiva relativamente às reformas estruturais e depois o partido B tem outra e depois o partido C tem outra e depois um não tem maioria absoluta. Bom, mas depois... os partidos não contam. Sim, porque, quer dizer, mas é aí que está a decisão política. Além de ser, de uma maneira geral, pessoas extremamente ignorantes, são, enfim, pessoas que não estão minimamente interessadas nos temas que importam. Então, eu aí não diria tanto, não concordo que seja... Pensam a 3 meses, não pensam a prazo. Claro, mas não diriam que são pessoas extremamente ignorantes, não é? São pessoas onde há uma esperteza que frequentemente não é traduzida em inteligência, não é? Ou seja, é a esperteza momentânea, não é? E eu acho que aí temos que agir com uma determinada inteligência e a inteligência tem que ver mais longe. E por isso é que a reforma estrutural não é uma reforma que se esgota em 3 meses. É uma reforma que fica pelo menos 20 anos. E, obviamente, é avaliada, obviamente é recondicionada, leva alterações, porque nunca se faz tudo bem logo no início, não é? Mas mantém-se determinadas linhas orientadoras e isto é fundamental ser feito. Como as pessoas não podem contar com a classe política, então elas têm que se mobilizar, não é? Sim. Foi o primeiro ponto, não é? A Sim. mobilização geral, não é? Isto para uma mudança... estrutural Sim, mas em termos da educação, isso como é que se faz? Em primeiro lugar, faz criando escolas fortes, em que há uma perspectiva clara. As escolas têm que ser fortes, têm que funcionar como organizações. E uma escola, para funcionar como uma organização, o seu projeto educativo é o elemento estruturante de toda a ação. Então o projeto educativo é honrado.
Como é que o projeto educativo pode ser honrado? Nomeadamente através de um sistema de regulação. E este sistema tem que estar presente. Não estou a falar de inspeção. Não estou a falar de inspeção. Estou a falar de regulação. Regulação, é evidente que os processos inspectivos fazem parte dos processos de regulação, mas não se esgotam nesses processos. A regulação significa que eu digo que vou fazer isto. Então, eu estou a assumir uma responsabilidade. E eu tenho que prestar contas em relação a ela e aquilo que eu disse que ia fazer tem que se verificar se de facto foi feito. Ou se pura e simplesmente eu nem sequer liguei rigorosamente nada à situação. E, então, estes processos têm que haver um processo de autoavaliação da própria organização e tem que haver processos de avaliação externa. Processos de avaliação externa que são rigorosos, são claros e são de qualidade. Em vez da fantochada que nós temos em relação à avaliação externa das escolas. Desculpa a expressão fantochada, mas na realidade ela corresponde mesmo àquilo que é uma fantochada completa. Porquê? Porque as escolas não analisam aquilo, não aplicam isto na sua ação de facto e a única coisa que as entidades que vão fazer as avaliações é emitirem um relatório externo e rigorosamente mais nada. Portanto, temos de ter aqui um processo onde o projeto educativo, volto a dizer, é o elemento essencial. Há esta autonomia que eu exerci, há esta responsabilidade que eu tenho que ter, há um compromisso, portanto, que eu assumi e há essa prestação de contas através de uma autoavaliação e de uma avaliação externa de qualidade. Não é? E há aqui um outro elemento que é determinante e que tem a ver com os pais encarregados de educação. Porquê é que eu não tenho o direito de querer aquela escola que está fora da minha área de residência para o meu filho? O primeiro critério tem que ser a concordância dos pais relativamente ao projeto educativo. Eu escolho aquela escola em primeiro lugar porque eu me revejo naquele projeto educativo e quero o desenvolvimento daquele projeto educativo para a educação dos meus filhos. Este é o primeiro elemento. Eu cheguei a dizer isto claramente ao ministro João Costa e ele achou que não, porque aqui levantava-se questões de equidade. Não se levantam questões de equidade nenhuma. Eu suponho que em primeiro lugar é o projeto educativo. Eu não estou a dizer que aqueles pais que têm capacidade para levar um aluno para 30 ou 40 km de distância estão em primeiro lugar do que os outros que não têm essa capacidade. Não. Porque aqueles que estão lá também têm que declarar que concordam com o projeto educativo. E esta concordância é fundamental. Mas os professores, quando são colocados nas escolas e quando concorrem para um concurso, eu também acho que os cursos de professores deviam ser completamente modificados e deviam ser deslocalizados em função de quê? Em função do projeto educativo, os professores deveriam declarar no ato de concurso que concorrem para aquela escola porque estão de acordo com o projeto educativo de escola. Porque eu, quando vou para uma escola, não sou eu que contrato aquela escola, mas é aquela escola que me contrata a mim. E o que acontece na prática é que em inúmeras situações parece que são os professores que contratam as escolas. Ou seja, eu chego lá e faço aquilo que me apetece, quero que me apetece, independentemente do projeto educativo. Ou do plano de inovação que aquela escola tem. Porquê? Porque eu não trabalho dessa maneira. Se não trabalha dessa maneira, não é para esta escola que vem, vá para outra qualquer. E isto são processos que têm que ser vistos também. E a formação dos professores talvez fosse importante revê-la também. A formação dos professores é determinante de ser revista. Determinante de ser revista. Agora, esse processo a mim deixa-me neste momento muitas dúvidas porque isso tem a ver também com processos de inovação dentro das escolas superiores de educação e das universidades. E dos politécnicos, obviamente, não é? Pronto. Às quais as escolas superiores de educação estão ligadas. Existem vários projetos, entre eles a Escola da Ponte, não é? Que foi implementado na década de 70 e começou em 76. E já houve tempo de sobra para ver os resultados, não é? Para verificar que os resultados são muito positivos. Não é? É importante desenvolver esta consciência de que a criação do paraíso ou do inferno na Terra depende das sementes que plantamos, não é? Sim, quer claro. Em casa, quer na escola. Em qualquer sítio, sim. Relativamente à Escola da Ponte, eu neste momento não sei como é que a Escola da Ponte está. Não é? Eu conheci a Escola da Ponte em 2004, não é? E de facto fiquei encantado. Conheci a Escola da Ponte numa história muito, muito interessante. Foi através de um livro que que a mãe de uma ex-aluna minha me ofereceu, de um livro do Ruben Alves, que por acaso não era esse, que era A Alegria de Ensinar. E eu gostei muito do livro do Ruben Alves e fui à FNAC procurar, no dia em que eu estava à procura, por acaso, essa mãe também lá estava e caiu nas mãos
a escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir, não é? E eu próprio, na altura, disse mesmo este discurso, pronto, passa a arrogância, mas não é arrogância, foi aquilo que me saiu assim, disse assim, para mim, bolas, tu que pensas que estás a par de tudo aquilo que é mais atual na educação, desconhecias que no teu próprio país há a escola com que tu sempre sonhaste sem imaginar que pudesse existir, não é? Pronto, e fui. Na altura estava na Várzea de Sintra, foi a minha primeira fase na Várzea de Sintra. A Várzea de Sintra não estava em agrupamento nenhum. Na altura estava a iniciar-se os processos de agrupamentos verticais e horizontais, porque ainda havia agrupamentos horizontais, que eram só, portanto, neste caso, o primeiro ciclo, depois desapareceu. Neste momento só há agrupamentos verticais, e eu concordo com essa perspectiva. E fui. E, portanto, como tínhamos o projeto educativo, e eu estava também com o regime de bolseiro devido a um projeto de investigação que eu estava a desenvolver relacionado com a inteligência prática no ensino, uma coisa por acaso muito interessante, fui até à Escola da Ponte e verifiquei que realmente aquilo era uma outra dimensão. E na altura, houve grande contestação, mesmo o próprio Ministério da Educação, era na altura Ministro da Educação o David Justino, não é? E como a escola estava muito ancorada na comunidade, a única forma que o Ministério da Educação teve para resolver essa situação foi entregar uma avaliação externa à Universidade de Coimbra. E a avaliação externa da Universidade de Coimbra provava que, de facto, a Escola da Ponte estava muito acima de tudo o resto. De tudo o resto. Só estava abaixo num item não nacional, mas regional, se não me engano, era em português. Pronto, de resto estava muito acima. Mas eu estou a falar da Escola da Ponte que eu conheci em 2004, 2005 e 2006, e depois estabeleci uma relação muito próxima com o José Pacheco, e mantenho uma relação de grande amizade com o José Pacheco, embora eu tenha neste momento divergências relativamente às perspectivas que ele está a desenvolver, porque o José Pacheco está muito relacionado numa perspectiva de turmas piloto, e eu acho que a questão não são turmas piloto, a inovação faz com escolas, não se faz com turmas. É só essa, de facto, a perspectiva de fundo, embora eu ache que depois outros são nuances, de facto, não é? Mas acho que são nuances importantes e que causam alterações a este nível, mas eu não sei neste momento como está a Escola da Ponte. Ok? A única coisa que eu afirmo é o seguinte: se a Escola da Ponte neste momento está como estava em 2004, não está a criar inovação nenhuma. E, portanto, tem que reformular os seus processos. Porque, neste momento, os desafios que se colocam são substancialmente diferentes dos desafios que se colocavam nesta altura. Ou seja, a inovação não pode parar. Mas seria 1000 vezes preferível ter a Escola da Ponte como modelo. Como modelo, entre aspas. Eu não gosto muito de modelos, gosto mais de estratégias. Ou como estratégia. Mas também lhe digo, então, segundo esse discurso, uma escola Waldorf continua a ser preferível, uma escola Montessori continua a ser preferível, uma escola Freinet continua a ser preferível, não é? Mas, de qualquer forma, continuamos a dizer que nisso já não são propriamente inovações. Inovação é aquilo que eu tenho que fazer para os tempos atuais, de acordo com processos que são verdadeiramente novos. É evidente que vão buscar experiências que são muito importantes e que têm indicadores que devem ser recolhidos, mas não é estarmos reféns dessas perspectivas, não é? É conseguirmos criar o novo, porque a inovação é a capacidade de criar o novo, de o interpretar e de o conseguir recriar, no sentido de que nunca estejamos satisfeitos com aquilo que temos. O Rudolf Steiner deixou bem claro que a intenção não era criar um sistema que viesse a cristalizar, não era manter o conhecimento vivo, não é? E haver esse cuidado de renovação constante. Sim, não é? Por isso eu tenho dúvidas que o Steiner, que o Freinet ou que a Montessori, se fossem hoje vivos, estivessem a fazer exatamente o mesmo Com certeza. que as escolas Freinet, Waldorf e Montessori fazem na atualidade. Com certeza. Tenho grandes dúvidas que estivessem a fazer exatamente o mesmo. É esse o espírito é de constante renovação. Sim, e isso é o fundamental. Renovação de uma forma ponderada e de uma forma, de facto, significativa. Eu espero ainda ter a bênção de ver pessoas como o José Pacheco e o António Quaresma no Ministério da Educação. Não, isso em relação a mim está completamente fora de questão. Eu, aliás, só aceitei vir a esta entrevista e, portanto, responder-lhe muito positivamente ao seu amável convite, porque a educação ainda é algo
que me anima, embora eu esteja completamente fora, neste momento, de todos os processos de renovação e de trabalho educativo. Eu, aliás, posso-lhe explicar que tive, mais ou menos há 2 anos, o convite e o interesse, a manifestação de interesse de 3 agrupamentos de escolas para eu trabalhar com eles no sentido de implementar processos de inovação, e eu pensei, como é que eu vou descalçar esta bota? Porque eu já sei o que é que surge, não é? Quais são os problemas que surgem. Então apresentei um conjunto de condições. A 8ª condição tinha a ver exatamente com o pagamento da minha ação. E disse-lhes, a 8ª condição é a única que pode ser negociável. Todas as outras 7 anteriores não são negociáveis. Vou-lhe dar um exemplo. Criação de áreas abertas de aprendizagem. Anulação das turmas e criação de grupos flexíveis de aprendizagem. O mesmo em relação aos horários. E mais um conjunto delas, não é? Só a primeira, não é? Começou, mas depois os professores não querem e tal. E eu tive que dizer aos diretores, mas desculpem lá. Então, mas os professores não querem? Então, mas essa entropia, a gente para logo em relação a ela. É evidente que as pessoas têm problemas relativamente às suas zonas de conforto, mas qual é o vosso papel relativamente à inovação e aos desejos de inovação na escola? É a gente não faz porque as pessoas não querem? Ou encontramos um conjunto de estratégias e de ações que os vão conseguir motivar para uma alteração que é essencial e que é necessária, que vocês querem plasmar em projetos educativos e estão a plasmar em planos de inovação? Eu já sabia que ia acontecer isso. Pode ser e, que portanto, não trabalhei e a partir desse momento eu não estou fora dessa área completamente. Quem sabe se essa oportunidade de inovação não surgirá em breve? Só com projetos de facto verdadeiramente sérios e muito bem direcionados, mas eu não acredito muito nisso neste momento. Neste momento, aliás, acredito cada vez menos. Tínhamos fé. Que isso seja possível. Tínhamos fé, António. Muito obrigado, António. Muito grato. Muito obrigado. Muito grato. Muito obrigado.